bom dia. Esse é aqui, ó, atividade 3 do segundo roteiro, dia 17 de novembro. Então, com essa atividade a gente termina o roteiro 2, já que sexta-feira é feriado, a gente não tem aula. Nas aulas passadas nós discutimos a questão de desenvolvimento sustentável, indicadores econômicos, fluxo de transporte, mercadoria, quando a gente fala aqui do começo da produção até o ciclo final. Hoje a gente vai mudar um pouquinho, mas vai continuar no mesmo tempo, certo? Eu tenho um texto aqui que ele vai falar sobre comidas estrangeiras que comemos no Brasil. Então ele vai citar pra gente alguns exemplos aqui, ele vai falar da história, por exemplo, vai falar do estrogonofe, que é uma comida que era típica lá na Rússia, era um alimento que os czares, que eram como se fossem os reis da Rússia, gostavam muito. A gente vai falar, aí aqui ele dá o exemplo da bacalhoada, que é um prato que foi trazido pelos portugueses para o Brasil. O cuscuz, que é um prato de origem africana. E o quibe, que é um prato que vem aí dos países árabes. Então, a ideia aqui não é ensinar receita, falar do tipo de comida específico para cada um. Tá? A questão não é essa. O que a gente está discutindo aqui são essas influências que foram recebidas no Brasil por povos que vieram de diversos lugares do mundo. Então a gente usou aqui a comida para falar sobre isso. Se a gente sair para outros lugares, aqui, se a gente sair do Brasil e for para a Europa, de repente você não vai encontrar a mesma quantidade de alimentos, de diversidade que você encontra no Brasil. Um país onde a diversidade de alimentos também é muito grande é os Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos é assim? Porque é um país que também foi colonizado por europeus e é um país que recebe uma grande quantidade de pessoas de diversas partes do mundo. Então é um país miscigenado. Então a miscigenação ajuda a espalhar nomes, pratos típicos e por aí vai. Tá? É um conceito simples, então a gente não vai se aprofundar muito não. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Aí que eu ajudo vocês, tá? Então vamos lá. Além da culinária, cite outros exemplos de influências deixadas por estrangeiros e que acabamos incorporando à nossa cultura. Então vocês vão citar qual que seria outro exemplo que veio de fora e a gente acabou utilizando aqui. Tudo que a gente faz indiretamente é influência de outras regiões. Por exemplo, eu vejo alguns grupos, alguns alunos assim observam da sala de vocês que são fãs de K-pop, que é um estilo de música coreana, não é isso? Então, assim, algumas pessoas recebem esse estímulo, essa influência e acabam ouvindo essa música, se vestindo de acordo com o que essas bandas utilizam. Então, são exemplos nesse sentido, tá? Usei um aqui que é o mais simples, está muito ligado à realidade de vocês, porque vocês conhecem esse tipo de movimento. Mas vocês podem citar outros que não tem problema. Dos pratos presentes no texto, qual deles, que faltou um, qual deles foi trazido por africanos? Então vocês vão ler o texto e você vai ver qual dos pratos é típico da África. Então eu não vou falar, senão você não vai ler o texto. Atualmente a pizza é um dos pratos mais consumidos por brasileiros da região sudeste. Quais fatores históricos podem explicar esse fato? Essa é uma questão que já não vai estar no texto, mas vamos lá. Os italianos trouxeram o hábito de comer pizza para o Brasil e eles trouxeram, quando os primeiros italianos começam a chegar no Brasil, no final do século XVIII e início do século XIX, eles se instalam muito na região sudeste do país. Então eles se instalam na região sudeste, eles colocam aqui de maneira muito forte a questão de comer massa na região sudeste do Brasil, principalmente São Paulo. Então não é só a pizza, outras massas também, né, são típicas do povo italiano. Então eles começam a se alimentar dessa maneira e esse hábito começa a passar para os brasileiros que já estavam aqui, e esse hábito vai passando também de uma geração de uma geração para outra. Às vezes a gente vê pizza e acha que é uma coisa extremamente comum, né, em qualquer lugar do Brasil,
Mas tem lugares que você vai que você não vai encontrar pizza. Ou você vai encontrar o nome pizza e ele é diferente. Então assim, eu morei durante 12 anos em outro estado. Esse modelo de pizza que a gente conhece aqui em São Paulo, ninguém conhece lá, pra vocês terem ideia. Então a gente pega algo que é comum pra nós, de repente pra outras pessoas não é. Agora B. Além da comida, bebida também foram trazidas por estrangeiros e hoje fazem parte da vida de muitos brasileiros. Além de comida, bebidas também foram trazidas por estrangeiros e fazem parte aí da vida de muitos brasileiros, né? Então cite três exemplos de bebidas que foram trazidas por estrangeiro e que hoje são consumidas no Brasil. Então isso aqui também é muito simples. Vocês vão começar a pensar, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, mas na hora que vocês forem pensar, vocês vão ver que tem bebidas aqui que vocês consomem semanalmente na casa de vocês. E eu garanto para vocês que vocês consomem. Agora, cite três exemplos de pratos que sejam tipicamente brasileiros. Então a gente viu aqui, passou por influências estrangeiras. Agora a gente vai falar o que de pratos que são típicos do Brasil. Quais pratos que foram criados? Eu já fiz essa, a gente já trabalhou essa ideia de roteiro anteriormente, então eu não sei se vocês se lembram. Então puxa um pouco aí na memória que vocês vão conseguir lembrar. Mas tudo isso que gira aqui tem que ficar uma coisa clara na cabeça de vocês, que o Brasil só teve essas características, essa influência da maneira de vestir, de se alimentar, de beber. Por quê? Porque nós somos um povo que foi colonizado por pessoas de diversos lugares, então a gente tem influência africana, europeia, asiática, e tudo isso só foi possível graças ao comércio, graças à evolução dos meios de transporte, que é o ponto principal aí, certo? Então peguem as perguntas, copiem, coloquem pergunta e resposta na folha e me entreguem. E fazendo um comentário, eu vi que no último aqui só uma aluna fez um comentário, fazendo um comentário ao final do vídeo, eu vou estar analisando aí e vou dar mais um pontinho, certo? Pela participação. Pode fazer o comentário lá no YouTube mesmo, e as perguntas e as respostas no caderno.